Alô, alô, pessoal. Boa tarde. Como é que vocês estão? Como é que foram de prova? Me conta aí. Diz aí para mim a questão que você teve mais dificuldade. Coloca aí nos comentários. Diga se você identificou alguma falha, algum erro, alguma coisa que a gente possa corrigir antes mesmo de começar a próxima semana. Mas, de qualquer forma, acredito que não tenha acontecido nada. Então, se está tudo bem, a gente então começa agora mais uma correção da nossa prova. Ela aconteceu agorinha, há pouco tempo. Então, vamos lá, vamos ver aí como é que você se saiu, tá? A primeira questão da sua prova, então, lá da Universidade Estadual do Ceará, agora, prova bem recente, uma questãozinha aí de 2025, né, falando sobre a lei de Hess. A gente tinha combinado que ela seria uma questão teórica, então tá aí. Ele fala assim, ó: a lei de Hess, que fundamenta o estudo da termoquímica, foi proposta em 1840 pelo médico químico Germano Henri Hess. Experimentalmente estabeleceu que a variação da entalpia em uma reação química depende apenas dos estados inicial e final da reação. Então, atente para o que se afirma a seguir sobre essa lei. Está correto o que está na proposição, e aí ele deixa aí para a gente poder decidir. Vamos lá. Então, primeira questão, a primeira proposição fala assim: a variação da entalpia pode ser calculada da seguinte forma: ΔH é H final menos H inicial. Já de cara, temos aí a proposição correta, que é a letra A, uma, muito fácil aí para a gente poder identificar, né? A gente trabalhou muito com isso daí. Vamos ver as outras. Na aplicação da lei de Hess, ao inverter uma reação química, o sinal do ΔH deve permanecer. Errado, o sinal do ΔH se inverte se você inverte a equação. Letra C. Ao calcular a variação da entalpia de uma reação química a partir de suas etapas e suas variações de entalpia, a reação inicial é a que predomina nesse cálculo. Eh, não faz nem sentido essa proposição aí, né? Então, vamos lá de novo. Ao calcular a variação da entalpia de uma reação, a partir de suas etapas e suas variações, a reação inicial é a que predomina. A gente aprendeu que se eu tenho uma reação onde A transforma-se em B e eu tenho B transformando-se em C, aí eu vou cortar então B e B e resta para mim A transformando-se em C. E o ΔH total disso daqui vai ser a soma. Então eu dependo das equações igualmente. Então não faz sentido a gente pensar que vai ser a primeira que vai depender integralmente. Letra D. O cálculo do ΔH de uma reação depende do número de etapas e do tipo de reação química. Depender do número de etapas, na verdade, porque a gente vai ter que somar todas, mas do tipo de reação química eu tenho certeza que não depende, ok? A letra E, a lei de Hess só pode ser aplicada em reações elementares, né? Reações elementares são aquelas que acontecem numa única etapa. Então, falso, vai depender de todas as etapas aí, sem nenhuma dúvida, tá? Então, vai depender de todas as etapas da minha reação. Beleza? Como é que foram, então, o gabarito? Letra A. Nessa segunda questão aí da AMAN, da SpaceX AMAN 2024, a gente combinou que ia ser uma de energia de ligação. Essa daqui tem um pouco de cálculo, a gente vai fazer. Então ele coloca ali a reação que é do C3H6 mais H2, produzindo C3H8. Então, vamos escrever aqui essa equação. É preciso abrir essa fórmula, então eu tenho 3 átomos de carbono, tá? E como eu tenho ali um C3H6, eu já identifico que é um alceno, ok? Aqui eu completo com os meus hidrogênios, completo aqui com os hidrogênios necessários, ok? E isso daqui vai reagir com H2. Sabemos aqui então que vamos transformar isso daqui em um composto que vai ter agora 8 hidrogênios. E a única possibilidade de ter 8 hidrogênios é a gente quebrando aquela ligação dupla que está ali para colocar esses 8 hidrogênios. Isso eu sei porque o carbono faz 4 ligações.
né? Você já sabe lá dessa aula lá com o Robinho, então eu tenho 4 ligações aí para o carbono, então a única maneira de eu sair aqui de 6 hidrogênios para 8 hidrogênios é quebrando essa ligação dupla e colocando. Aí você tem 2 caminhos, tá? O caminho mais fácil é você perceber que a gente vai quebrar essa ligação dupla aqui, nós quebraremos essa ligação dupla, tá? Formaremos então uma ligação simples, esse é um caminho, tá? E aí a gente vai adicionar hidrogênio, tá? Vamos adicionar hidrogênio nesse carbono aqui e vamos adicionar hidrogênio nesse carbono aqui, ok? Bom, aí a gente tem a entalpia da ligação dupla, a entalpia da ligação simples. Bom, pessoal, aí você pode ter uma sacada importante nisso daqui. Júlio, eu vou quebrar a dupla para depois formar uma simples. Não é mais fácil quebrar só uma das duplas, não? É muito mais fácil você quebrar só uma das duplas e, portanto, você vai quebrar a ligação chamada de π, que é aquela ligação que fez a ligação dupla, tá? Então, eu preciso fazer a diferença entre essas duas ligações aí, né? Então, um caminho é você perceber que a ligação simples é 347, a ligação dupla é 614, que não é o dobro de 347, tá? Então, a gente precisa fazer essa diferença, tá? Então eu teria ali 614 menos 347. Então eu estou quebrando a ligação π, que teria aqui o valor, pessoal, teria aqui o valor de 267, tá? Seria a diferença das duas. Esse é um caminho, tá? Júlio, eu não consegui fazer assim na prova, não. Mas tudo bem, você quebrou as duas e formou uma, você vai ver que essa diferença vai dar exatamente de 267, tá? Então, o que que eu tenho? Eu tenho a quebra de uma ligação π, ou seja, eu tenho a absorção de energia, a energia absorvida vai ser a quebra da ligação π, que é então mais 267, tá? E eu vou ter a energia liberada vai ser a formação das duas ligações C com H, tá? As duas ligações C com H. E aí então eu tenho duas vezes menos 413. Ok. Só que de onde vieram esses Hs? Vieram da quebra, opa, desculpa, vieram da quebra da ligação daquele H2 que está lá em cima. Então eu preciso aqui quebrar mais a ligação de um H com outro H, que é de 436. Ok? 436. Então, olha só. O total da energia absorvida vai ser de 703 e o total da energia liberada vai ser de menos 826. De cara eu já percebo que a minha reação ela vai ter aí uma entalpia que é negativa e um valor aí aproximadamente pouco maior do que 100, tá? Bom, se é negativa, eu já tiro letra B e letra D de dado. Se é um pouco maior do que 100, eu vou tirar a letra E, eu vou tirar a letra C e fico como resposta para a minha questão a letra A novamente. Ok? A letra A novamente. Tá tudo tranquilo? Beleza, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou apagar tudo e vou responder daquele jeito onde você quebra tudo e você forma tudo, ok? Se você fez dessa maneira que eu acabei de resolver, você pode pular para a próxima questão. Se você fez dessa segunda maneira, a gente vai fazer agora, tá bom? Então vou apagar tudo aqui para a gente poder recomeçar a questão. Ok, então já apaguei tudo, já coloquei aqui essa nova equação, onde a gente vai ver como é que a gente faria se fôssemos quebrar todas as ligações aí da ligação dupla entre os carbonos para formar aquelas outras duas simples lá. Então, a diferença é que aqui eu quebraria as duas ligações, tá? E quebrarei essa ligação aqui do H2. Então, eu tenho ali
mais 614, que foi a energia que eu quebrei aqui a ligação dupla, tá? Mais 614. Eu tenho aqui agora mais 436, que foi quando eu quebrei ali a ligação do H2, ok? Beleza, do outro lado nós tivemos a formação dessa ligação aqui, ó, que é C com C. Então eu tenho uma liberação de 347 e tive a liberação de duas ligações 413, que é a ligação do C com H, ok? Então, é esse o cálculo agora que você faz. E perceba que o que eu fiz antes, turma, foi só a diferença disso para isso, ó. Então, se eu tenho 614 de um lado e 347 do outro, tudo envolvendo carbono, a diferença foram aqueles 267 que eu coloquei antes, tá? Mas vamos lá. Eu tenho aí 614 com mais 436. Nós vamos encontrar aqui o valor absorvido de 1050. Ali do outro lado, a gente vai ter um total de menos 1173, tá? Que vai dar, obviamente, não tem como ser diferente, uma energia liberada de 123, mesmo valor anterior, independente do caminho que você tivesse tomado, ok? Independente da forma como você fez, a gente ia encontrar exatamente a mesma resposta. Fechou? Vamos para a próxima então. Muito bom aí, então, Universidade Estadual do Amazonas de 2024, uma questão também bem recente para a gente. Aí ele fala aí uma questão onde a boa digestão dos alimentos favorece o melhor aproveitamento dos seus nutrientes, deve ocorrer de forma rápida, permitindo esvaziamento gástrico e bom funcionamento intestinal. Os médicos recomendam evitar a ingestão de água ou líquidos de modo geral durante as refeições e mastigar bem os alimentos antes de engolir. Considerando-se que no processo da digestão ocorrem reações químicas envolvendo o suco gástrico e o bolo alimentar, a ingestão de líquido vai causar, já que a gente não pode usar, pessoal, vai causar espaço, aumento ou diminuição da velocidade das reações. Ora, se eu aumento o volume, eu estou diminuindo a concentração. Essa é uma relação muito comum para a gente usar, né? Então, a concentração vai ser igual à massa sobre o volume, e aí com isso eu percebo que a concentração e o volume são inversamente proporcionais. Então, se a gente bebe, a gente aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui a concentração. Se diminui a concentração, necessariamente a gente diminui a velocidade. Então, olha só, aumenta o volume, diminui a concentração. E se diminui a concentração, vai diminuir a velocidade. Nós estaríamos, então, ao beber, diluindo uma solução. E quando a gente dilui, a gente tem uma diminuição da concentração, diminuição então da velocidade. Então aqui vai diminuir, tá? Diminuição. Com isso, se tem diminuição, eu já elimino aqui da nossa conversa as letras A, B e D de dado. Fico com duas agora. Continue comigo. A mastigação causa o que com a velocidade das reações? Porque com a mastigação, a superfície de contato dos alimentos vai fazer o quê? Demos esse exemplo na sala de aula, falei com vocês exatamente sobre esse tema. Se a gente mastiga bastante, a gente vai fazer com que haja um aumento da velocidade, tá? Um aumento da velocidade, porque a gente vai aumentar a superfície de contato, ok? Então, isso significa que a nossa resposta para essa questão é a letra C. Então, vai diminuir a velocidade se você beber durante as refeições. Se você mastigar bastante, você vai aumentar a velocidade da digestão, porque você vai aumentar a superfície de contato, beleza? Então, essa foi a questão número 3, fácil, fácil para vocês, beleza? Vamos para a próxima. Ok, questãozinha aí da Faculdade de Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 2023.
3, temos um gráfico aí e aquelas análises que a gente costuma fazer em sala de aula. Então vamos lá. O estudo cinético de determinado processo químico permitiu a construção de coordenadas de reação como ilustradas no gráfico. Então nós temos aí X, Y e Z, nós temos aí como reagentes as substâncias A2 e B2 e como produto nós temos a substância 2AB. Nós temos duas etapas aí, perdão, nós temos dois momentos que podem acontecer, a etapa 1, o momento 1 e o momento 2, e claramente o momento 2 tem uma energia de ativação menor, tá? Energia de ativação, então, de 2 é Y, energia de ativação de 1 é X, então a gente vê claramente que X é maior do que Y, e nós temos aqui Z, que significa a distância ali de A2B2 para 2AB. Tá? Então eu percebo que Z é só a diferença entre produtos e reagentes do ponto de vista energético, e a isso nós damos o nome de ΔH. Então eu já sei que Z representa o ΔH, eu sei que tanto Y quanto X representam energia de ativação, só que a energia de ativação aqui de X ela tem um valor menor e a de Y tem um valor menor e a de X tem um valor maior, tá? Claro, isso daí, sem dúvidas, para nós, vamos continuar. Então, as proposições. Letra A, a reação que ocorre pelo caminho 2, devido à presença de um catalisador, liberando energia, diferentemente do caminho 1, que é endotérmico. Bom, falso, porque os dois processos são processos exotérmicos. O uso de um catalisador não vai alterar o ΔH da reação. Perceba que o ΔH está ali, então independe se passou pela linha 1 ou pela linha 2. Não mudou nada. Letra B de bola. Quando a reação ocorre pelo caminho 1, o reagente A2 é consumido mais rapidamente do que quando acontece pelo caminho 2. Senhora, se a energia de ativação do caminho 2 ela é menor, significa que os reagentes A2 e B2 são consumidos mais rapidamente e não mais rapidamente no caminho 1, ok? Então, falso, letra B de bola. Letra C, a reação é endotérmica. Não, falso. A reação ela é exotérmica, ok? Letra D de dado. Devido à atuação do catalisador, o caminho 2 apresenta menor energia de ativação, igual a Y, do que o caminho 1, cuja energia de ativação é dado por X. Encontramos nossa resposta correta. Letra D de dado. Tá aí. Muito bom. Vamos continuar. Letra E. A reação é exotérmica, ok, e libera a energia dada por X mais Y, errado, tá? A energia aí que vai ser a liberação é Z, simples assim, ok? Tranquilo? Fácil? O que é que vocês acharam? Vamos para a próxima. Quinta questão da sua prova fala sobre a regra de Van Hoff. Comentamos na sala de aula que era aquela regra que ele dizia que à medida que a gente aumentava 10 graus Celsius na temperatura, a velocidade da reação dobrava. Júlio, eu me esqueci disso, não tem problema não, eu deixei escrito aqui na questão, quer dizer, eu não, lá o pessoal da Unesp, né, das estaduais paulistas, deixou aí em 2023 aí essa informação e você poderia utilizá-la para responder. Então ele falou o seguinte: uma pessoa que cozinhou meio quilo de feijão preto em uma panela comum ao nível do mar. Esse cozimento levou 3 horas a partir da ebulição da água. Considerando a regra de Van Hoff, que a panela de pressão, a temperatura de ebulição pode chegar a 120 graus Celsius, caso a pessoa estivesse utilizando uma panela de pressão para cozinhar o feijão, o tempo de cozimento seria D. Então, olha só. Primeiro lugar, ele montou para mim aqui que são 3 horas. Eu quero fazer aqui com vocês que 3 horas são 180 minutos, tá? Outra informação importante, a partir da ebulição da água. Então, esse cozimento, a comparação vai ser com 100 graus Celsius, tá? Que é a temperatura aí de ebulição da água. Então, quando eu estava a 100 graus Celsius, o tempo de cozimento foi de 180 minutos, 3 horas. E aí, vamos lá. Essa temperatura aqui
para cada 10 graus Celsius que eu aumento, a velocidade dobra. Se a velocidade dobra, o tempo que leva para poder cozinhar cai para a metade. Então, se ele sai de 100 para 110 graus Celsius, agora o tempo caiu para 90 minutos. Caiu para metade. Aumentou 10 graus, caiu para metade. 180 minutos, cai agora para 90 minutos, tá? Porque a velocidade dobrou. E aí ele sai de 110 e chega finalmente em 120 graus Celsius. Mais uma vez, aumentou 10 graus Celsius, o tempo então cai para a metade, ou seja, 45 minutos. Resposta da nossa questão, letra C. Era só isso que precisava nessa questão. O que é que você achou? Fácil? Lembrou disso na hora? Conseguiu fazer isso daí na hora? Comenta aí embaixo, me diz aí, porque eu já vou ler e já chego com vocês lá dando as explicações, tá bom? Valeu, vamos para a próxima questão. Questão número 6. A combustão completa do butanol é representada pela equação, já está aí balanceada, sabendo-se que em uma hora de reação, foram consumidos 15,84 quilogramas de gás carbônico. Pode-se afirmar que expressa em mols de butanol consumido por minuto. Ok, bora lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aí é o seguinte, ó. Eu tenho 1.500... Não, eu tenho 1.000 não, Júlio. Eu vou ter 584. Eu vou ter aqui, ó, 15.840. Vamos lá. 15,84 quilogramas equivalem a 15.840 gramas de CO2, tá? Que dividido pela massa molar do CO2, que é de 44 gramas por mol, eu vou encontrar 360 mols. Ok? Tudo bem? Isso daí foi para encontrar o número de mols do CO2. 360 mols de CO2. Ok, esses 360 mol de CO2 é o que foi produzido em uma hora, ou seja, foi produzido em 60 minutos. E como foram produzidos 360 em 60 minutos, a gente entendeu que foram produzidos 6 mols por minuto. Bom, muito bom. Olhando agora para a nossa equação lá em cima, eu percebo que do butanol, 1 mol produz 4 mols do CO2. Você descobriu que eu produzi 6 mols por minuto do CO2. E aí eu vou encontrar qual é a quantidade aqui do butanol por minuto, tá? Lembrando aí que a gente vai cortar esse mol com esse mol e a unidade que vai restar aí do X vai ser exatamente mol por minuto, tá? Então a resposta X é igual a 1,5 mol por minuto. Resposta da nossa questão, letra A, já foi. Tranquilo? O que é que vocês acharam? Facinho, né? Então, beleza, vamos para a nossa última questão. Questão 7, então, questão da Universidade Estadual aí do Ceará. Ele fala que a reação elementar 2 de HCl produzindo H2 e Cl2, quando se duplica a concentração do HCl, a velocidade da reação, o que é que vai acontecer com ela? Então, olha só, a expressão da velocidade é V igual a K vezes a concentração do HCl elevada ao quadrado. Isso é o que a gente está chamando aqui de V0. Tá? Então, essa reação está começando aí, a gente tem essa forma de expressar. O que ele está querendo saber é um VF. Um VF, quando eu pego essa concentração do HCl e duplico e coloco aqui um 2HCl elevado ao quadrado. Bom, eu posso tirar esse 2 de dentro do colchete, a gente já aprendeu, 2 ao quadrado vai dar 4, e aí eu tenho que isso daqui vai ser VF,
que é igual à concentração do HCl elevada ao quadrado. Aprendemos que isso daqui é V0, então significa que a resposta da questão vai ser letra A, aumenta 4 vezes. Então a velocidade final, após eu ter duplicado a minha concentração, vai ficar 4 vezes a velocidade inicial. E aí, pessoal, me conta o que é que vocês acharam da prova, quais foram as questões que vocês julgaram aí ser mais difíceis, quais foram as questões que vocês tiveram mais dificuldade. Comenta aí embaixo, me conta aí o que é que aconteceu. E aí, qualquer dúvida, além do que eu expliquei aqui para vocês, essa semana eu esclareço para vocês na sala de aula, tá bom? Valeu, beijo grande, bom final de semana.